Boa noite. Manaus amanheceu coberta por uma nuvem branca que, além de mudar o cenário da capital, surpreendeu os moradores em todas as zonas da cidade. Em algumas escolas, as aulas foram suspensas e algumas pessoas chegaram a procurar atendimento médico. Ruas, prédios e casas praticamente se perderam na fumaça. Dona Dejanira, que saiu cedo para trabalhar, estava incomodada e não podia ser diferente. A gente já respira o ar poluído, ainda mais com a fumaça fica mais difícil ainda. Daniel, que caminha todas as manhãs, quase desistiu de sair de casa. Quando eu vi a fumaça, certo, desci, respirando aquele ar poluído, eu cheguei a pensar em dar meia volta, mas acabei prosseguindo. Mas que está incômodo, está. Certo, está bem desagradável, na verdade. A fumaça atingiu todas as zonas da cidade nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Aqui de cima desse prédio é possível perceber ainda mais como a cidade foi completamente tomada pela fumaça. O céu da capital amanheceu assim, com um tom de cinza. Esse taxista reclamou da visibilidade no trânsito logo que ele saiu para trabalhar. Eu saí agora de casa, né? Mas não tá muito bom não. A visibilidade? Fica um pouco embaçada, né? Para respirar dificulta. Também. Nessa escola militar, no bairro Petrópolis, na zona centro-sul da capital, os alunos da manhã tiveram as aulas suspensas. Algumas crianças chegaram a passar mal e foram atendidas na enfermaria do colégio. Não foi o caso desses dois irmãos que estudam na mesma escola, mas eles também sentiram os efeitos ruins. Depois vomitaram na enfermaria, aí depois eles ficaram toda hora tossindo. Depois de um tempo liberaram para a sala e os pais começaram a virem pegarem as crianças. Surpresa, né? Porque foi assim, rapidamente amanheceu o dia assim. Aí então teve pai que deixaram e foram embora e depois eles começaram a se comunicar para pedir para vir buscar as crianças. Além de agravar a poluição do ar, a inalação da fumaça também pode provocar problemas respiratórios, principalmente nas crianças. Proteger as crianças da exposição a essas fumaças o máximo possível, quando isso é possível, que geralmente a fumaça às vezes entra nas nossas casas, não é? E fazer a higiene respiratória, a higiene nasal delas com frequência, uma boa hidratação sempre, você pode usar o soro fisiológico. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 13 pessoas procuraram atendimento esta manhã nos prontos socorros e SPAs por conta da fumaça. Já nas unidades básicas de saúde da capital, segundo o secretário, a procura por atendimento é considerada normal. Mas certamente isso irá acarretar, porque há crianças que são alérgicas, crianças que são asmáticas, crianças que já estavam com algum tipo de doença respiratória em andamento, e tudo isso aí vai ainda evoluir para algo mais sério que precisa ser acompanhado. Mas nós não temos ainda um registro especial de aumento de demanda nas nossas unidades em razão disso, e esperamos que não precisemos ter. E agora à tarde, a fumaça voltou a cobrir vários bairros da capital. De acordo com especialistas, 2 fatores contribuem para a formação dessa nuvem de fumaça: o tempo seco e as queimadas em vegetação que continuam intensas aqui no Amazonas. Da frente do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, localizado na zona sul de Manaus, também era possível ver a nuvem de fumaça. Durante as primeiras horas da manhã, além do cenário esbranquiçado, também era possível sentir o cheiro da poluição. A causa, segundo os bombeiros, nada tem a ver com o incêndio que destruiu 3 prédios no centro de Manaus, mas sim com as queimadas em vegetação, causadas principalmente pelo homem. A combinação do calor e da vegetação seca acaba aumentando as chances do fogo sair do controle. Existem diversas áreas que estão sofrendo pela queima em vegetação, provocada justamente por pessoas que têm a intenção de fazer limpezas de grandes áreas, começam a tocar fogo justamente para fazer essa limpeza e ela sai do controle e acaba criando esses incêndios florestais. Mas além das queimadas, fenômenos da natureza também contribuíram para a retenção da fumaça aqui na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o aprisionamento da nuvem de fumaça na baixa atmosfera da região de Manaus esta manhã pode ter sido ocasionado por uma inversão térmica. O fenômeno praticamente zera a incidência de ventos, o que impede a dispersão do poluente. O normal seria temperaturas mais elevadas na baixa atmosfera e temperaturas mais baixas na alta atmosfera. Na inversão térmica, como o próprio nome diz, isso está inverso. E
Com isso, a atmosfera fica mais estável, sem ventos e aí, quando tem esse tipo de queimadas nessas fontes de poluição, fica aprisionando esse poluente na região. Os meteorologistas ainda não sabem se esta poluição deve continuar aqui na região nos próximos dias. E um dia depois do incêndio que atingiu 3 prédios comerciais no centro histórico de Manaus, os bombeiros ainda trabalham na contenção das chamas que foram isoladas dentro das estruturas. O trabalho continuava concentrado nos prédios que foram atingidos pelo incêndio de grandes proporções nessa área de comércio no centro da capital. Pela manhã, ainda era possível ver muita fumaça. A fachada do prédio antigo, onde o fogo teve origem, foi demolida para facilitar a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros. Os focos de calor ainda ameaçam por causa do material que era armazenado desta distribuidora. Está sob controle, nós passamos a madrugada toda fazendo o rescaldo local e a gente continua fazendo o rescaldo. O que acontece é que o rescaldo é a fase mais complicada e mais demorada, porque você tem um acúmulo de material, que houve um desabamento da parte superior do piso e sobre o piso imediatamente inferior. E entre esses 2 pisos você tem uma quantidade de material, material sortido, diversos tipos de materiais, que estão queimando. O incêndio teria começado por volta das 6h30 da manhã dessa quarta-feira, após um curto-circuito na parte elétrica do ar-condicionado do prédio, usado como depósito. As chamas também passaram para outros 2 prédios ao lado. O risco de desabamento não é descartado. No local, funcionários da distribuidora de energia elétrica refaziam as ligações na rede e o fornecimento permaneceu comprometido em parte da área comercial. O incêndio assustou os comerciantes e moradores do local. O trânsito agora já foi normalizado. Desde ontem, quando ocorreu o sinistro, a gente está trabalhando com várias equipes revezando. Ontem tinha algumas vias interditadas e hoje não tem. A única via que está interditada é onde ocorreu o sinistro, né? As outras vias estão liberadas e a gente está com várias equipes dando apoio para o trabalho dos bombeiros. Ou seja, a gente só interdita a via, só intervém na via quando eles precisam fazer manobras. Mas o trânsito, todas as vias estão fluindo, inclusive está bem tranquilo o trânsito nessa área hoje. Esta manhã, trabalhadores da área ainda eram obrigados a usar máscaras mais de 24 horas depois do sinistro. Na banca da Dulce, que trabalha com lanches, a fumaça fez cair as vendas, segundo ela. Até na hora que a gente abriu e fechou e fumaça, ontem, o dia todo até 6 horas da tarde, que é o horário que a gente fecha. Hoje de novo. O prédio onde as chamas começaram é de propriedade desse deputado estadual, que estimou um prejuízo de 5 milhões de reais. O diretor da Associação Comercial do Amazonas cobrou o funcionamento de uma base dos bombeiros no centro. E hoje, com esse sinistro, nós estamos vendo a necessidade de voltar a essa base. O centro hoje, devido a todas o que se abordou aqui, que casas antigas, casas geminadas, verdadeiros quarteirões geminados, você está ali praticamente envolvido em um local de alto risco, né, para que ocorra novamente um sinistro. Então é interessante que o Estado repense um local para que se implante uma outra base para o Corpo de Bombeiro, para que se tenha um pronto atendimento. Mas não há previsão de retorno da base e, por enquanto, os bombeiros também utilizam a unidade mais próxima para atender a região. Foi feita uma reforma no centro, existia uma base próxima, né? E a gente acabou perdendo essa base por causa da reforma que foi dada. A gente tem suprido essa necessidade através de outras bases que são próximas, como do CIS Colônia, que é próximo do local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã 2 suspeitos de envolvimento em 4 mortes. David Denis Castro de Oliveira e Bruno César Pereira da Mota foram presos na última quarta-feira. O crime mais recente praticado pela dupla foi um duplo homicídio ocorrido no mês passado no bairro Valparaíso, zona leste da cidade. Segundo a polícia, todos os assassinatos foram motivados pela disputa do tráfico de drogas. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.
Nesta quinta-feira entrou em vigor o Simples Doméstico, que unifica em uma única guia todos os encargos de contratação de um empregado doméstico. A medida que ao mesmo tempo facilita o cálculo para o empregador, também aumenta a despesa. É que a partir de agora, além do INSS, o pagamento do FGTS também passa a ser obrigatório. Durante muito tempo, Dona Maria trabalhou em várias casas de família como empregada doméstica, na informalidade. Trabalhei muito em casa de família, muito mesmo. Criei meus filhos trabalhando em casa de família, mas nunca foi registrado. Dona Maria fazia parte de um grupo de 3 milhões de brasileiras que trabalham como domésticas sem a carteira assinada. As coisas só mudaram quando ela veio trabalhar na casa da Gisele, há 13 anos. Aqui ela tem todos os direitos garantidos e agora mais alguns. Então, esses benefícios, que seria esse desconto, esse pagamento de FGTS, também vai dar direito ao seguro-desemprego para o funcionário. Isso é excelente, embora ainda seja um valor bem aquém do valor que o trabalhador comum recebe. A Lei Complementar 150/2015, o Simples Doméstico, entrou em vigor hoje. Ela garante ao patrão pagar em uma única guia todas as contribuições para o empregado. É o caso da Dona Maria. Ela ficou feliz ao saber que vai poder usar agora o FGTS para comprar uma casa, por exemplo. Não sabia, mas agora estou sabendo e eu estou achando muito bom. Para mim é maravilhoso isso aí. Mas é algo que é compensador, porque a pessoa que trabalha na tua casa, ela é quase da família. Vira um parente seu, ela sabe dos seus segredos e é um trabalhador como outro qualquer. Tem que ter direitos realmente. Vai onerar? Infelizmente vai. Para o empregador, as despesas vão aumentar em média 28%. Este advogado trabalhista explica o que muda na legislação. Sendo 16% de INSS, 8% relativo ao FGTS, 3,2% relativo ao Fundo para Demissão Sem Justa Causa e 0,8% relativo ao Fundo para Acidentes de Trabalho. Dos 16% do FGTS que é pago, 8% poderá ser descontado do salário da empregada doméstica. Para facilitar o cálculo, o empregador pode acessar este site, o esocial.com.br. É preciso cadastrar funcionário e empregador, colocar o valor do salário do empregado e o próprio site gerar a guia de impostos e encargos a serem pagos. O advogado trabalhista lembra que se houve modificação na legislação, é necessário todos se adequarem. Caso contrário... É muito importante que se faça a assinatura dos empregados domésticos. Quem é empregador doméstico, que faça a assinatura de todos os seus empregados domésticos, porque a partir da assinatura e do cadastro no e-social, o empregador fica livre de qualquer demanda judicial. Na semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais 2 leis aprovadas em 2014 no Amazonas que promoveram 124 comissários de polícia a delegados. Essa semana, quase 100 deles foram exonerados dos cargos. Apesar dos prejuízos causados pela aprovação da lei, como o enfraquecimento do setor de segurança pública, na Assembleia Legislativa o discurso é de que os deputados são suscetíveis a erros e que fatos como este podem voltar a ocorrer. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Belarmino Lins, do PMDB, foi quem presidiu a sessão desta manhã. Em 2004, quando foram aprovadas as leis 2.875 e 2.917, que transformaram delegados e comissários de polícia em uma categoria chamada de autoridade policial, Belarmino também era vice-presidente da Casa e participou da votação. Ele diz que 11 anos depois, a Assembleia Legislativa do Estado continua suscetível a erros na aprovação de leis. O Poder Legislativo é um poder legislador. Como tal, é passivo, porque não é composto de juízes, de ministros de justiça. É passível de você legislar numa matéria que não seja do cunho da legalidade plena, mas os órgãos competentes, no caso o Ministério Público ou qualquer um outro cidadão ou organização, pode ingressar com uma DIN e pedir a revisão ou pedir a reparação daquela lei
Para o líder do governo, Davi Almeida, apesar de todos os cuidados tomados no seio das comissões do Parlamento Estadual, as autoridades judiciárias podem, por uma questão de entendimento, encontrar inconsistências nas matérias aprovadas. Na própria Justiça existem decisões que conflitam. Existe uma decisão que é revista em primeira instância, na segunda instância, e que sobe aos tribunais superiores, mas a Assembleia tem que ser, tem os seus critérios e precisa analisar sem dúvida alguma, com maior discussão, trazendo esses temas aqui para que possa ser debatido mais, para que nós não possamos ter situações como essa sendo repetidas. Para o deputado José Ricardo, do PT, os deputados precisam ter menos pressa na hora de aprovar uma mensagem do governo e discutir melhor as matérias antes da votação. Essas decisões que são tomadas, e aqui aconteceu também, da Assembleia aprovar a pedido do governo, e como o governo tem maioria de deputados, acaba aprovando e passando por cima da Constituição. Isso acaba criando um grande constrangimento, né, uma situação até vergonhosa para o Poder Legislativo, que acaba aprovando esse tipo de coisa, e o pior, isso afeta a população, que é o caso agora na área da segurança. O deputado Serafim Corrêa lembra que uma PEC aprovada em julho deste ano, que efetivou 17 mil funcionários públicos do chamado regime suplementar, contratados na década de 80 sem concurso público, também pode ser derrubada pela Justiça. Serafim foi o único dos 24 deputados a votar contra a aprovação desta PEC. Agora, tenho que reconhecer que, vez ou outra, termina sendo aprovado uma coisa que é manifestamente inconstitucional. Caberá ao Ministério Público tomar a iniciativa e não sei se já o fez, se não fez é bom que o faça, para que a Justiça se manifeste a respeito da constitucionalidade daquela PEC. Enquanto lá em Brasília, a preocupação continua sendo com a distribuição de ministérios, troca de ministros para atender às ordens do ex-presidente Lula, quem realmente agora está no comando, a economia do país segue agonizando. Esta semana, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, esteve no Congresso Nacional, onde detalhou os projetos que definem o orçamento do ano que vem e também o que o governo vem fazendo para melhorar o chamado superávit primário, que é a diferença entre tudo que se arrecada e as despesas para garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Mas do jeito que as coisas estão, não há dúvida de que essa não será uma recuperação a curto prazo. Vai levar pelo menos 3 anos, segundo aí os especialistas mais otimistas. Mas pior que isso é que até agora o governo só tem pensado em melhorar o resultado primário ou superávit primário, mandando a conta para nós, pela conta de luz, pela bomba de combustível e tantos impostos que foram e ainda serão elevados. Agora, não seria melhor e resolveria o problema permitir ao juiz federal Sérgio Moro que ele feche a conta de quanto foi desviado da Petrobras, da Eletrobras, da Eletronuclear, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, para que isso fosse rateado entre aqueles que assaltaram essas instituições, incluindo aí os militantes dos partidos beneficiados? Seguramente, sem que a sociedade recebesse qualquer conta, seria atingido o superávit primário. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, os detalhes no mapa. Em Barreirinha, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 28 e 37 graus. Em Iranduba, o sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira. Mínima de 27 e a máxima pode chegar aos 38 graus. Em Manaus, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 37 graus. O coronel Gilberto Gouveia não é mais o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Ele foi exonerado do cargo esta manhã. E hoje o governador José Mello confirmou que o substituto será o coronel Marcos James Frota, atual chefe do Comando de Policiamento do Interior.
O coronel Gilberto Gouveia assumiu o comando geral da PM no dia 22 de janeiro deste ano, por indicação do governador José Melo. Esta tarde, o nome do substituto foi confirmado pelo governador. Será o coronel James Frota, que estava no comando de policiamento do interior. Nós estamos também colocando o coronel Frota como novo comandante da Polícia Militar, como já o fizemos ontem com o novo delegado-geral, que é o doutor Acioli. Portanto, mudanças naturais, importantes, para que a gente possa continuar no combate firme e forte à questão que está nos assustando a todos e que eu não posso ficar de braço cruzado. Coronel Gouveia sai do comando da PM sem dar respostas à série de assassinatos ocorridas em julho passado. O comando da Polícia Militar não quis falar sobre o assunto. Agora, o esporte. Começou agora há pouco, lá nas quadras do Tropical Hotel, na Ponta Negra, a 8ª Copa Norte de Tênis. A competição recebe atletas de vários estados da região norte e vai movimentar a cidade nos próximos 10 dias. Os detalhes com Caio Fonseca. Começou agora há pouco a 8ª edição da Copa Norte de Tênis aqui no Complexo Esportivo do Tropical Hotel. Aqui ao meu lado, Mohamed Stone, o coordenador. Mohamed, são 202 atletas, ou seja, é a penúltima edição. A próxima, só os melhores. Verdade, nós chegamos a esse tão almejado penúltima competição, conseguimos chegar a um montante muito bom de 202 atletas, jogos sensacionais, tivemos uma classe pro bem fechada, 12 jogadores, os melhores que nós temos na região, uma quinta, quarta e terceira classe com 32 jogadores, ou seja, para você ser campeão você teve que ganhar 5 jogos, então nós teremos o que há de melhor aqui no estado do Amazonas esse final de semana. Perfeito, Mohamed. Só para finalizar, uma última perguntinha. Nos finais de semana, as competições começam um pouco mais cedo. Isso, final de semana, sábado e domingo, nós abrimos a rodada às 8 da manhã e ela decorre no decorrer do dia todo. Na semana? Na semana, às 18 horas e todo mundo convidado. Perfeito, olha o que ele falou, todo mundo pode vir assistir aqui no Complexo Esportivo do Tropical Hotel. Lembrando que você, se não puder vir, acompanha pelas redes sociais da Band Amazonas, no Facebook, /Band Amazonas, ou no Twitter, /Band Amazonas. Caio Fonseca, para o Band Cidade. E a entrada é gratuita, viu? O Dia das Crianças se aproxima, mas com o poder de compra reduzido, o amazonense não deve gastar muito na hora de presentear os pequenos. Diante da crise econômica, a expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus é de que o crescimento do comércio no dia 12 de outubro não ultrapasse 1%. Os empresários especulavam que o Dia das Crianças seria de resultados negativos, ou seja, não haveria crescimento no comércio. Mas segundo uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, o setor pode sim ter um pequeno, mas pequeno mesmo crescimento. A pesquisa mostrou que nós temos 1% de crescimento de venda. Isso também já é muito bom, porque no momento desse seria negativo. Um sinal claro de que este Dia das Crianças não vai ser muito feliz para os comerciantes. Por enquanto, os corredores estão vazios. Vale agora contar com o otimismo para que nos próximos dias o cenário mude. Esse período, né, que vão ser esses próximos 12 dias agora, até o Dia das Crianças, é um período que a população vem para a rua mesmo comprar, né, como a gente sabe, a população deixa para a última hora, e nem por isso ela vai pagar mais caro, ela acaba pagando o preço justo, né, que esse ano é um ano que ninguém quer perder oportunidade nenhuma. Até porque o investimento que foi feito é grande. Eric Bandeira comprou 40% a mais em brinquedos que no ano passado, mesmo com a economia brasileira abalada pela crise política que passa o país. Ele acredita que a estratégia é dar opção aos clientes. A gente ampliou mais a faixa de preço, desde brinquedos mais baratos até brinquedos mais sofisticados, né? Brinquedos com licenças da moda, com tecnologias da moda. A ideia foi dar opção para os pais, né? Que nesse momento de recessão vão querer dar mais para os seus filhos gastando menos. Segundo a CDL, no ano passado a população gastou em média R$ 150 com brinquedos. Este ano a previsão é que as compras não ultrapassem os R$ 100. A pesquisa também mostrou que os entrevistados pretendem presentear as crianças em primeiro lugar com roupas e em segundo com brinquedos. O diretor-presidente da CDL Manaus ainda alerta que é preciso ficar atento aos preços. Na questão dos brinquedos, a melhor opção é escolher os de marcas nacionais. Tanto que as indústrias de brinquedos, do produto nacionais, cresceram 12% de venda.
Exatamente porque ninguém está mais importando e os que importaram com preço maior sabem que vão ter dificuldade em vender. E aí a empresa nacional vem com maior força de fazer venda. Quanto à geração de emprego para este período, a CDL informou que serão poucas as pessoas empregadas para trabalharem no Dia das Crianças, já que o setor vem demitindo mais que contratando nos últimos meses. O calor intenso exige vários cuidados, principalmente com as crianças, certo? Muita hidratação, evitar a exposição excessiva ao sol e uso de roupas leves são algumas das principais recomendações. Mas você sabia que nessa época do ano os animais também precisam de cuidado? E olha que tem gente que cuida deles com muito carinho. Tem até protetor solar para cachorro. Agora, diariamente é assim. A água servida à vontade é dividida entre os 2 cães em casa. A tutora está preocupada com os efeitos do calor que tem afetado principalmente a rotina da fêmea da raça Pitbull. A cadela, que precisa manter a forma, foi obrigada a ter os exercícios mais pesados suspensos ultimamente. Como ela faz muito exercício físico, porque ela está praticando para os pit games, então no calor a gente teve que realmente cancelar os treinos porque ela não estava conseguindo render. Era muito quente, ela chegava a passar mal, ela ficava muito agitada. Ela faz tração, ela puxa 400 quilos já, né? Porque a prova do Pit Games é essa, a categoria dela. O que também a Bela mais gosta para o lazer, por enquanto não pode desfrutar. Ela gosta muito de tomar banho de rio. E a gente teve que parar porque mesmo com o bloqueador ela estava voltando muito vermelha. E cachorro branco ele tem uma incidência maior de câncer de pele. Então o veterinário mandou suspender. Mas o uso do bloqueador solar continua. É isso mesmo, os animais também precisam desse tipo de proteção, principalmente os de pele clara. Aqui na casa da André, o banho dos animais agora também é em maior quantidade. Assim como nós humanos sofremos com as altas temperaturas, com os animais domésticos, como cães e gatos, não é diferente. É preciso redobrar os cuidados para manter o bem-estar e a saúde dos pets em dia no verão intenso. Na residência, as vasilhas com água são espalhadas em pontos estratégicos, mas nem sempre é o suficiente para os bichanos se refrescarem. E eles estão procurando lugares mais frios, né? Então eu já peguei eles dormindo até dentro do banheiro, por causa do chão que é mais frio, esse tipo de coisa. Quando a gente vai ficar muito tempo longe de casa, a gente costuma colocar gelo nas vasilhas de água para eles poderem se refrescar. Nos peludos, a tosa facilita o banho e ajuda a identificar alguns tipos de doenças na pele do animal. Sempre fazer essa renovação do pelo, essa diminuição, até mesmo para trazer assim, um certo conforto. Outro cuidado especial é evitar os passeios nos horários mais quentes do dia. Além da hidratação e evitar o sol quente, a boa alimentação também é importante. E qualquer sinal de desconforto é preciso ser levado em conta. Animal muito cansado, ofegante, língua para fora, ele geralmente vai ficar apático, alguns animais vão ficar inquietos, ele vai diminuir a fome dele, o apetite. Tudo isso vão ser sinais que o proprietário vai conseguir observar. Foi aberta agora há pouco no centro da capital a campanha Outubro Rosa, que durante todo o mês vai reforçar a importância da prevenção do câncer de mama e também de colo de útero. Os detalhes com Orestes Litaif. O movimento Outubro Rosa acontece em várias partes do mundo todos os anos. Aqui em Manaus serão realizadas diversas atividades de promoção à saúde feminina, uma delas de prevenção ao câncer de colo de útero e também da mama. Ao meu lado está a Marília, ela que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Marília, esse ano é dedicado à promoção à saúde, né? Esse mês de outubro é Outubro Rosa. O que vai vir por aí de atividade? Então, aqui no Amazonas, mais uma vez, nós aderimos ao Movimento Mundial Outubro Rosa, né? Onde as organizações não governamentais de apoio à causa câncer se unem juntamente com os órgãos públicos, com o governo do estado e tem
uma agenda intensa para esse mês de outubro, procurando facilitar o acesso das mulheres aos exames de detecção precoce do câncer de colo uterino, que é o mais alto, de mais alta incidência no Amazonas, e o câncer de mama também, orientando as mulheres, fazendo exercícios físicos, realizando palestras educativas, ou seja, chamando atenção para essa causa. Hoje também vários municípios estão iluminando seus monumentos. Aqui em Manaus nós temos um apoio integral da Prefeitura de Manaus, junto com a Ciência Manaus, ou seja, todos envolvidos. Muito obrigado, Marília, por suas informações. E é isso, a comemoração ao Outubro Rosa começa justamente com a iluminação personalizada dos prédios públicos aqui da capital. Orestes Litaif para o Band Cidade. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. E também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Acesse Facebook ou Twitter /Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo, no Jornal da Band. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.